Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Café com Deus. E nós queremos, desde o início, já te agradecer por você que participa com a gente toda semana, dá o seu joinha, seu like, se inscreve na nossa página, muito legal. Você é o motivo de nós estarmos aqui. Agradecer muito por isso. Também queremos deixar com você o nosso endereço, a gente se reúne ali na Rua Justino Ribeiro, Avenida Justino Ribeiro, número 208, Jardim dos Estados. E esse projeto Deus é um projeto da igreja em Poços de Caldas. Já estamos funcionando com número reduzido. Se você quiser participar com a gente, inscreve, né, na nossa página e com certeza, visita a nossa página e se inscreva. Prazer ter você conosco. Até dei uma gaguejada aqui. Hoje, para nós, assim, nós temos novamente uma psicóloga com a gente. Valéria Queiroz. Que legal. A Valéria é nossa amiga, já esteve com a gente há uma semana atrás aí, né? O programa dela vai agora, nesse domingo agora, vai ao ar. Muito bom. E nós estamos muito felizes, né, por ter mais uma vez junto com a Valéria. E a gente acha muito legal, porque todos os assuntos são bem relevantes, né? Bem atual. E hoje nós estamos conversando um pouquinho antes, né, Valéria? Ela vai falar sobre a questão, sobre a família, né? Sobre a família. Eu já vou passar para apresentar a Miriam, já estou falando de família sem falar da pessoa que é parte da família. Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E, né, novamente, a nossa amiga querida, irmã, a Valéria, né? Então, sejam todos bem-vindos. Eu esqueci da Miriam porque ela fica nos bastidores, né? Então, hoje vai começar a fazer mais junto, até para a gente fazer, né, bater esse papo junto, que é muito mais legal, né? Se eu vou falar de família no incluso, que faz parte da minha família, do meu convívio, depois eu tenho de Natal que foi falado aqui, né? Então, olha, uma coisa, eu quero começar já fazendo uma pergunta antes de passar para a Valéria. Quero fazer uma pergunta para a Valéria. Uma coisa que me preocupa muito. Nós estamos vivendo um momento, né, de muita de tecnologia, né? E tudo isso hoje faz parte, né? O celular, né? O note, tudo faz parte da nossa vida. Não tem como a gente... E como que você, Valéria, você vê essa relação de família nessas questões? Puxa, difícil, hein? É difícil, porque a gente está vivendo um momento em que a tecnologia ela é tão importante, tão indispensável, ela é um elo tão útil para a sociedade e para as famílias neste momento, porque através delas a gente está unindo avós, tios, irmãos, primos. A tecnologia sempre teve um bom papel no sentido assim, estou nos Estados Unidos, eu tenho família aqui, então isso já era um vínculo, só que isso precisou vir para o nosso dia a dia, aqui, né, de Poços de Caldas com a Quimauá, ou até mesmo de Poços de Caldas dentro de Poços de Caldas, né, com aquela vozinha que não podia receber, a tia que não podia ir. Então, a tecnologia agora, ela entrou nas nossas vidas com um olhar diferente. O problema é que, em alguns lares, ela não entrou positivamente. Aquilo que é bênção acabou virando maldição, né? Aquilo que era bênção virou maldição, né? Então, é muito complicado hoje a gente dizer que a tecnologia é 100% boa, né? Ela resolveu os problemas da pandemia, de atravessar fronteiras, mas em alguns lares ela revelou muros, ela revelou muralhas. Então, alguns lugares tiveram as fronteiras rompidas, em outros lugares foi revelado cercados dentro de um mesmo lar. Então, dentro desse cenário, a gente precisa fazer uma análise do que aconteceu de verdade com as famílias, porque esse foi um fato. Lares abençoados e lares amaldiçoados. É pesado a gente usar esse termo, amaldiçoado,
mas amaldiçoado é aquilo que vem para o mal, né? Então, aquilo que foi para o mal, é que sai tão pesado, a gente fala tanto de bênção, de abençoado, foi abençoado, mas o oposto de abençoado é amaldiçoado. Né? Então, é o antônimo de bênção, é maldição. Então, muitas famílias chamaram, eu estou falando como cristã até, não estou falando como psicóloga, cientista do comportamento, eu estou falando como cristã. Eles trouxeram essa maldição para os seus relacionamentos. Então, ao invés de bênção, virou maldição. É assim que eu vejo hoje a tecnologia inserida na família dentro dos lares. Legal. Com certeza você vai dar algumas dicas para nós, né, Valéria? E culpando só a questão da pandemia, né? Ela veio dar um alerta para a gente nesse sentido, né? Porque essas duas coisas caminham junto, né? Vamos dizer assim, a bênção e a maldição, né? Eu posso conviver em casa aqui todos os dias aqui no nosso relacionamento e ser uma bênção, ser muito legal. Como eu posso ser uma maldição, ser um cara chato dentro de casa, né? Não ser uma pessoa que participa desse dia a dia, aí eu culpo que esses momentos é por causa da pandemia. Né? Hoje tudo se resolve na pandemia, né? Eu não estou presente, é por causa da pandemia. Eu não fui, é por causa da pandemia. Então, tem sido uma muletinha assim, muito usada. Sim. Só que a gente esquece que temos filhos, que são pessoas que estão em construção. E, às vezes, uma atitude dessa, uma desculpinha dessa, faz um estrago muito forte, né, Valéria? Sim, até porque... Antes de você responder, Valéria, antes de você responder, eu quero falar só uma coisinha só. Por isso que a gente fez questão, as pessoas que nos acompanham, porque uma profissional, você falou, está falando como pessoa, né? Isso é muito legal, mas por que a gente precisa ouvir também esse lado que você está falando como profissional? Por isso, porque a gente deixa, às vezes, essas desculpas que a gente dá para a vida, para não resolver um problema, para não se ajustar, para não se acertar, a gente deixa uma orientação de alguém, né, de um profissional como você, por último, né? E quando vai tentar resolver, é mais difícil. Sim. E o que acontece dentro disso que a Miriam colocou? Isso, Paulinho, Miriam, é assim. Isso é uma coisa do ser humano. Tá? Então, a gente buscar em termos de comportamento mesmo do ser humano. A gente busca fuga, a gente quer fugir. E a gente quer fugir e ficar bem com todo mundo. Né? Então, é uma diplomacia. E, às vezes, para isso, a gente mente para a gente mesmo. E a pior mentira que o ser humano pode contar é para ele. Então, por exemplo, ele não vai para a igreja... porque por causa da pandemia, mas ele não tem uma postura de culto dentro de casa. Então ele está se escondendo, ele está mentindo, ele está dizendo que ele não está cultuando, ele está mentindo para si. Isso em todas as áreas, viu, gente? A gente está falando da igreja porque a gente está num bate-papo cristão. Mas muitas pessoas, por exemplo, não vai trocar de emprego por causa disso ou daquilo, ou porque tem um contrato, ou porque quer uma promoção, reclama da situação, mas não toma uma atitude. Por quê? Porque, na verdade, está se escondendo. Não faz o que precisa ser feito. Então, a pandemia, ela trouxe isso também. Ela trouxe esse comportamento psicológico das pessoas se esconderem, tá? Se esconderem atrás das desculpas, mas porque, na verdade, elas querem fugir das suas responsabilidades. Assim como muita gente se esconde atrás do sono para fugir das suas responsabilidades, existem as pessoas que mentem para os outros e para si próprios para fugir das suas responsabilidades, e isso aconteceu muito durante esse período de pandemia. As mentiras para si, elas ferveram. Né? Então, isso é bem complicado dentro de uma família. Sim. E o legal disso tudo, Valéria, desse bate-papo nosso, é que não dá mais para a gente se esconder dentro dessa realidade que cada época tem a sua realidade, né? Sim. Então, pela pandemia, o momento que nós estamos passando pela pandemia e o momento que está por vir, né? E a gente falando de família, coisa que eu ganhei muito foi em relação a isso, né? Nós estamos vivendo um tempo que não é mais o meu filho que tem que se ajustar a mim, né? Eu tenho, até um texto bíblico que fala assim, que os pais
converter aos filhos. O coração, né? O coração dos pais aos filhos, né? Então, porque o que acontece? Como que eu converto meu coração aos meus filhos? Eu não sou com ele, né? Não, eu sou o pai. A figura do pai é o que está afastando meus filhos de mim, vamos dizer assim, é eu ser o sabichão. Eu sou o pai, eu resolvo tudo. Sabe que eu sou o pai. E ele quer ver essa figura mesmo. Mas aquela figura de sabichão, que resolve tudo e que não inclui ele, é que causa o dano. Isso é que está afastando. E a pandemia também contribuiu para isso, né? Por um lado, aproximou eles em casa, mas ele conseguiu ver um pai e não é tudo isso que ele esperava, né? E só o pai é que decide as coisas. Então, muito legal isso, porque agora é momento que, daqui para frente, ficou tudo mais claro. As cartas precisam estar na mesa, né? A gente precisa ser mais claro, porque vamos enfrentar uma realidade diferente, um novo, né? E o ciclo, né, que o Paulinho mencionou, está lá em Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. E tá a palavra que a Valéria usou agora há pouquinho. Fala assim, ó. Ele o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e ferir a terra com maldição. Olha só. Forte, né? É forte. A gente não quer ouvir essa palavra. Então, a gente fala maldição porque nós somos cristãos. Sim. Mas, dentro da psicologia, você diz consequências. Né? Consequências. E é isso mesmo. A maldição ou a bênção é consequência da nossa atitude. Então, o que aconteceu quando o Paulinho fala assim, olha, a ideia do pai herói, o pai, né, caiu por terra, vamos dizer assim, né, em outras palavras, a ideia do pai herói caiu por terra. Então, em alguns lares, mas em outros, heróis se levantaram. Muito bom. Heróis se levantaram. Muito então, bom. Porque o pai, ele descobriu a família. A mãe descobriu a família. Então, alguns pais que eram os bonzinhos, que eram os santinhos, que eram os pacientes, era muito fácil. Ele saía de manhã, ele voltava à noite, o filho não tinha visto, e tudo que o filho tinha para dar para ele era um abraço. Meu pai chegou. Agora, meu pai tem paciência de ficar o dia inteiro comigo? Meu pai tem tolerância de ouvir eu chamando toda hora? Em contrapartida, pais bravos, distantes, de repente tiveram a oportunidade de serem heróis, de ouvir, de repente de jogar bola, aquele tempo que ele nunca teve, almoçar junto, porque quando ele trabalha fora, ele está almoçando na empresa, na rua, onde ele trabalha, ou levando a marmita dele, mas ele teve a oportunidade de sentar com a sua família. Enquanto alguns pais que eram tidos como herói, cataram os seus pratos e foram almoçar na frente da televisão. Então a gente teve isso. Então teve quedas de herói? Teve, mas heróis se levantaram. Então aquele pai que nunca comeu à mesa pôde mostrar comer à mesa, orar junto, dividir, corrigir, olha essa boca fechada, rir junto, não acredito. Então teve esse herói que levantou. Então é bom a gente dizer que teve aquele que saiu do pedestal, mas teve aquele que teve a oportunidade de ser um homem, ou de ter uma identidade, não só como homem, mas como pai de família, e não chefe de família, porque esses dois conceitos são diferentes. Chefe de família é o que põe o dinheiro dentro de casa. Pai de família é aquele que cuida, é o que provê não só o dinheiro, mas ele provê também todas as outras necessidades. Né? Por isso que muitas vezes vai parar no consultório gente que a criança que, na verdade, está precisando de... Não é progenitor, está precisando de pai.
De um pai. De pai, nesse sentido que eu estou dizendo, né? De suprimento nessas necessidades. Que a gente não pode colocar de lado, que é essencial. Sim, eu fico feliz por ter sido levantados um batalhão de heróis. Né? Então eu fico feliz por isso. Porque a família ainda se mostrou em muitas situações ainda mais forte do que o mundo em algumas situações. Ainda tem valor. Muito bom. Muito bom. Eu acho muito legal, diante disso, como eu leio o texto aqui, e tenho certeza que muitos que estão nos vendo, né, pais, estão falando assim, puxa vida, mas como que eu faço isso, né? Onde eu vou arrumar força para fazer isso, né? E você mostrou para nós que a maldição e a bênção se relaciona aos acontecimentos passados, vamos dizer assim, né? Então, o que eu não resolvo hoje, amanhã vai se tornar uma maldição. O que eu resolvo hoje vai se tornar uma bênção, né? E eu estava vendo um texto aqui, depois que os nossos ouvintes quiserem ver, está em Gênesis 4, 25 e 26. Fala ali de Adão, né? Dele 7. Aí fala do filho de 7 Enos, né? E o interessante é que Enos, a gente não sabia disso. Enos, você vê, a família veio de um filho, né? Uma tragédia total, né? E aí, quando eles já foram se sentindo frágil, né? Mesmo Adão, ali em relação ao filho, que e tal, mas se sentia muito frágil, porque eles estavam tentando se resolver por eles mesmos, tentando se ajustar dentro de toda aquela calamidade, dentro de tudo que estava acontecendo, nesse tempo todo em que eles tentavam resolver a vida por eles mesmos, né? Não buscando né, reconhecer aquela frase. Aí, a gente não sabe direito se foi o Adão que falou para Sete, ou se foi Eva, se Sete escolheu esse nome, vocês juntos entenderam isso. O nome Enos significa frágil, fraco e mortal. E aqui tem outro texto que fala assim, daí passou-se a invocar o nome do Senhor. Olha só, passou a chamar, a reconhecer que não conseguia, né? Sozinhos não conseguiam. Não conseguiam. Então, o problema maior é que eles reconheceram a fragilidade. Isso. Né? Viram que até então estavam lutando para juntar ali a família, né? Depois da morte de Abel e tal. Só que depois que Sete veio, Eva falou que foi, né? Uma bênção, uma alegria que veio no lugar do que tinha falecido, mas Sete, imagina o peso de Sete, né? Quando a mãe falou isso, né? Que ele veio no lugar do outro. E quando Sete se viu pai, ele falou assim, e agora, né? Aí quando ele viu que nasceu ali, né? Que ia nascer o menino, ele falou assim, agora eu estou vendo que eu sou fraco, frágil e mortal. E aí, a partir daí, né? Fala, no 4, né? No 4, versículo 26, fala, começaram a invocar o nome do Senhor. Então, eles reconheceram a fraqueza que só eles sozinhos não conseguiam. Mas com o Senhor, né, a gente consegue. E mesmo quando a gente, o Senhor, e não consegue ali colocar a receitinha em prática, a gente, help, Valéria! Help! Eis-me aqui! Eis-me aqui, é o meu versículo, eis-me aqui. Gente, e é muito engraçado isso que vocês estão falando, porque Deus nos fez seres sociáveis, tá? Existem, inclusive, abordagens dentro da psicologia que partem do princípio, não é muito cristão, tá? Porque parte do princípio que o homem é o centro, então tem uma coisa de antropocentrismo, né? Então não é... Mas, independente da abordagem, todas elas reconhecem que o homem é um ser sociável. Então, mesmo que não estejam pautados, que não conheçam a palavra de Deus, ao dizer que o homem é um ser sociável, né, que ele depende, que ele precisa viver em sociedade, já está trazendo esse conceito de frágil, de dependente, de mortal. E é muito interessante isso, que a gente não consegue criar filhos sozinhos. Aí você fala assim, não, e as mães solteiras criam? Não, elas não criam. Elas dependem de uma creche, elas dependem de uma mãe, elas dependem de uma avó, elas dependem de um amigo, elas dependem de uma vizinha. Então a gente nunca
nunca consegue ser independente. Aí fala assim, eu sou independente financeiramente. É nada, você depende do seu patrão. Ah, eu sou autônomo, eu sou independente. Mentira, você depende do seu cliente. Então, nós somos seres interdependentes. E na criação de filhos, a gente precisa ter essa relação de interdependência. Tanto pai e mãe, quanto filho e pais. Então, para a gente ter um crescimento saudável dentro da família, a gente precisa ter esse conceito de interdependência. E é aquilo que a Miriam falou, quando o conceito de interdependência não estiver funcionando bem, a gente não pode ter preconceito de procurar um profissional. Mas não é só o profissional. É buscar ajuda na igreja. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Não é sair ouvindo todo mundo de qualquer jeito e fazendo o que qualquer um quer. Tanto que fala, na multidão de conselheiros há sabedoria. Ou seja, você ouve tudo e você separa aquilo que lhe cabe. Mas a gente precisa dessa interdependência e ter a sensibilidade de perceber que quando isso não está acontecendo, eu preciso de ajuda, porque isso não pode cair, não pode sair do trilho, porque se sai do trilho, o trem, tomba, né? Seja da igreja, seja de um profissional, de um psicólogo, né? Então, isso precisa estar incluso dentro da família, porque a relação de interdependência ela é essencial para o bom desenvolvimento da família. Eu acho legal, Valéria, você colocou a respeito de que é a questão espiritual, né? A gente procura sempre ver, como você vê, né? Por isso que é legal a gente estar junto, a gente todo, né? A gente não vê, no caso da pessoa como cristão, ou não ser um cristão, a gente sempre trabalha como todo, o biopsicossocial e o espiritual, né? Então, se alguma parte está em desarmonia, com certeza ela traz sequela em outras áreas, né? Então, por isso que é interessante a gente, os nossos amigos, o Café com Deus tem esse objetivo, né? Por isso que a gente faz questão de trazer os profissionais em diversas áreas, né? Não é totalmente só a área espiritual, né? Se bem que o fundamento, o ponto de partida é justamente esse, porque nós somos criados assim, né? Nós recebemos o DNA de Deus. Então, o ponto de partida é justamente Deus, né? É justamente eu creio que existe. Se eu olho só para o universo, eu acho que isso foi um acaso, não tinha motivo nenhum até da gente estar fazendo essas entrevistas, porque eu sou fruto do acaso, então, né? Fica muito vago, né? Por mais que ele tenha orientação, por mais que tenha tudo, eu tenho dificuldade de aplicar isso, porque é uma coisa muito vaga. Agora, quando fica as coisas claras para mim, que eu faço parte, né, de uma sociedade e que ele tem um projeto comigo, eu sei quem eu sou, né? Então, isso é muito legal. E eu tenho certeza que as pessoas que te procuram, até era bom você passar para a gente qual seria a porcentagem, né, de pessoas que você precisam desse apoio, essa orientação, em todas essas áreas, e como que o resultado, depois, né, o tratamento em si, né, acompanhamento que você faz com ele, o resultado, qual o resultado, assim, a porcentagem de resultado? E é mais pai ou mãe, assim? Isso, legal. Qual seria isso? Então, filhos ou alguma coisa assim? Vou contar para vocês. Assim como as mulheres foram aquelas primeiras, né, que Jesus se mostrou, né, são elas as que dão o primeiro passo. Olha que legal. São elas que buscam, são elas que procuram. E aí, através delas, nós somos obrigados a trazer os pais. Sim. Né? Então, através delas, nós somos obrigados a trazer os pais. E tem acontecido um movimento bem interessante. Mulheres querendo se cuidar antes de entrar num relacionamento. Isso tem sido muito bom. Então, eu tenho tratado de mulheres não cristãs, inclusive. Não cristãs. E que já tiveram, assim, ou uma decepção aqui, uma decepção ali, e que já percebeu que uma família, ela precisa ser criada dentro de um alicerce. E elas identificam nelas, tá? Elas identificam nelas deficiências que elas precisam melhorar. Então, por exemplo,
elas precisam se reconhecer como pessoas, indivíduos, assim, uma identidade própria, e depois uma relação específica com o outro. Então, eu acho bacana esse movimento que a gente está nesse momento, de mulheres procurando entrar, construir famílias com base. Então, elas estão tratando das deficiências delas para elas entrarem nas famílias. Quando eu recebo homens, gente, assim, é bem complicado. Por que é bem complicado? Primeiro que quando ele vai procurar, pensa no poço de lama. Pensa. Porque o homem tem muita dificuldade. É como se ele fosse procurar e ele estivesse assumindo uma fragilidade, como se ele tivesse falhado, fosse incompetente. Então, como ele demora muito para procurar ajuda, muitas vezes já está na beira do divórcio, já está desmoralizado com os filhos. Então, ele perdeu completamente o papel dentro de casa, inclusive dentro dele. Ele perdeu dentro dele. Tá? Então, nós temos esse contraponto. Quem procura mais são as mulheres, praticamente a unanimidade são as mulheres, e os homens são uma parcela muito pequena de homens que procuram. E a procura tem sido mulheres querendo curar feridas, tá? Muitas batalhando para que seus casamentos não acabem, para que continuem, para encontrar força, saber um bom caminho, para que isso não tenha impacto nos filhos, porque a mulher tem muito isso, muito isso. Então, às vezes ela vai procurar, ela já se sacrificou muito e ela já não sabe mais o que ela precisa sacrificar, então ela vai para a terapia quebrada, dolorida, ela vai ferida para a terapia, mas assim, ainda com o desejo de salvar o lar dela e de se curar, porque ela já está num estado de dor tão grande, de fragilidade tão grande. Quando um avião está para cair, a instrução é a seguinte: põe a sua máscara primeiro, e depois corre quem está do seu lado, mesmo que seja uma criança. Faz isso, um pai não faz isso no dia a dia, a mãe principalmente, ela não faz isso no dia a dia. Então, quando ela chega na terapia, já acabou o oxigênio dela, ela já tentou suprir, e quando ela chega, ela está querendo pegar o oxigênio para o outro. Então, ela continua morrendo um pouquinho. Aí, na terapia, começa-se o resgate dela, começa a cura dela. Eu tô falando da mulher porque é o maior público, tá? Mas não quer dizer que isso não seja feito com o homem. Aí começa o resgate dela, a cura dela, a oxigenação do cérebro emocional dela, para que ela possa cuidar e oxigenar quem está do lado dela. Mas, normalmente, é esse o estado que as mulheres chegam no consultório. Ou querendo criar algo um lar diferente, ou tentando já salvar aquilo que está praticamente perdido. Esse é meu público. Nossa, eu ganhei outra questão que você falando. Estou vendo aqui, né? Você vê que hoje, né, tem muita coisa que são práticas, né? Vamos dizer assim, a resposta simples e que funciona, né? Pelo menos propaganda. É um exemplo para a mulher, né? Você faz isso que você emagrece não sei quantos quilos, aquelas coisas, né, rápidas, miraculosas. E o interessante de tudo isso daí é que quando as pessoas, com certeza, né, não é assim, por um lado é ter orientação sua, muito bom, é muito legal, mas não dá para se basear muitas vezes, a gente baseia, eu olho para uma família e eu quero copiar aquele modelo. Copiar, né? A fórmula. Então não é forma, é a minha família que está em jogo, né? Aí vem a questão de eu estar disposto e disponível e disposto, né? Disponível, eu tenho tempo para tratar isso, como você falou do homem que tem dificuldade, eu tenho tempo, eu quero tratar isso, mas você está disposto a tratar? Porque aí como você falou, né? Não é? Exatamente. Estar disponível é uma coisa, estar disposto a enfrentar isso para tratar é outra. Valéria, já aproveitar isso aqui, ó. Que nem, por exemplo, nós gravamos esse programa, né? A gente, às vezes, né, você estava disponível, que está disponível, estou na festa tal, no dia tal, estou disponível.
mas você está disposta? Então precisa das duas coisas, né? Você está disponível e disposta, porque senão eu fico olhando no relógio, eu estou disposto a 10 minutinhos só, um exemplo, né? Estou disponível até certo ponto e estou disposto até certo ponto, né? Então é muito legal isso, né? Isso. E vocês sabem que eu costumo dizer assim, né? Às vezes a pessoa vem e me procura, né? Ela vem e me procura. Eu estou com atendimento online, então assim, né? Nossa, tá resolvendo a minha vida, tal. Aí passa o WhatsApp, né? E fala, eu queria fazer terapia. Você quer fazer terapia? Ai, fulano me indicou você. Ai, legal, tal. Ou então fulano é seu paciente. Então, minha fala, fazer terapia é um ato de coragem. Você tem certeza que é isso que você quer? É a minha pergunta, rachando já de cara. Né? Hoje eu ouvi de uma moça assim, porque essa semana eu tive um encontro de mulheres virtual, né? E foi um encontro terapêutico de mulheres, e aí uma delas hoje me procurou e falou, olha, eu queria que a mamãe fizesse terapia e tal, aquela conversa. Aí ela falou assim para mim, porque você fala coisas duras, mas você fala coisas necessárias. Aí eu falei para ela assim, então, mas para ouvir coisas só boas e fazer carinho na cabeça, seus amigos fazem, sua família faz, o seu espelho faz, né? Então, fazer terapia, quando alguém chega e me procura, eu pergunto, é um ato de coragem. Você vai pagar isso? Porque você precisa ter coragem para enfrentar monstros, né? Coragem você precisa ter diante de algo que te dá medo. Então, a minha pergunta é sempre essa, você tem coragem? Aí vem aquela outra pessoa que liga para mim e faz assim, o meu marido tá precisando de terapia, dá para marcar uma consulta? Meu marido. Claro que dá, pede para ele me ligar. Isso. Não, mas sou eu que marco as consultas dele. Então, mas na terapia, ele precisa me ligar. Por que isso? Porque a hora que eu assumo, que eu ligo, eu estou assumindo o meu compromisso. E compromisso é assim, vamos parar para pensar na palavra, promessa, né? Compromisso de promessa. Então, com é junto. Então, eu estou fazendo uma promessa junto. Eu estou me comprometendo. Então, eu estou me prometendo junto. Agora, quando ela ou ele liga, ou a mãe liga, igual essa menina que ligou para mim. Olha, minha mãe precisa e tal. Se a mãe resolver, se ela falar, minha mãe quer, a sua mãe me liga. Não aceito. Eu não aceito. Salvo criança, salvo adolescente, salvo uma pessoa com uma depressão muito grave, um caso patológico, mas simplesmente porque a pessoa está em conflito, está em desordem, está perdida, precisa se encontrar, ela que tem que me ligar. Porque ela precisa disso, ela precisa tomar essa atitude. Então, a gente precisa enfrentar, sim. Outra pessoa não pode fazer por nós. Então, a gente precisa estar disposto? Sim. A gente precisa estar disposto. Não basta ter disponibilidade para vir no horário que eu marcar. Você tem que estar disposto a ouvir tudo que você precisa ouvir, falar tudo que você tem para falar e sair dali e transformar. Porque não adianta ouvir por ouvir, você vai me pagar só para ouvir coisas? O que você vai ouvir tem que fazer mudança. Né? Então, as pessoas precisam entender isso, que elas precisam se comprometer com as próprias vidas e ter consciência do que elas precisam mudar e mudar, né? Mudança tem a palavra ação aí no meio, né? Mudar de atitude, senão isso acontece com as pessoas, com as famílias. Enquanto não tiver um movimento de mudança, a gente não corrige. E a gente tem que entender que mudança é todo dia. A gente tem que evoluir todo dia. O filho cresce, você não pode tratar o filho como ele com rigor. Rigor que eu digo assim, vocês vão entender. Você não corrige uma criança de 6 anos como você corrige de 16. Você não trata de determinados assuntos com uma criança de 6 anos como você trata com a de 16. Então, a gente precisa mudar e estar preparado para essa mudança.
E a pandemia trouxe isso. Quando as famílias ficaram dentro de casa, elas perceberam que elas não mudaram. Principalmente os pais não cresceram com os seus filhos. Eles descobriram filhos que eram estranhos para eles. Que o papai e da mamãe não existia. E que aquele adolescente ainda precisava de colo. Então, isso deu um nó, que deu até divórcio, gente. Não é brincadeira, deu divórcio. Hoje eu conheço pessoas que ainda não oficializaram, mas estão separados dentro de casa. Isso foi uma coisa que aconteceu. Então, infelizmente... Mas aí vocês falam, foi o Covid, foi isolamento. Não. Esse divórcio já existia dentro do lar. Sim. Só foi revelado. Mas isso já estava lá dentro. Estava velado, né? Mas estava lá. Então, essa questão de família, de pai, de mãe, é muito assim, né? Vamos dizer, por um lado é muito sutil, porque eu não educo, eu também, como pai, também fiz parte disso, vamos dizer assim, né? Foi vida. Então, também sou parte de tudo isso, né? A gente aprendeu que ser pai é justamente isso, é você a outra pessoa, e às vezes a gente não sabe como ensinar, porque você se ensina, não é com palavra, né, com regulamento, com questão doutrinária, coisa assim parecida, né, fórmula. Você ensina com a vida, né, com exemplo, com a vida. Então a criança vê, e você é pai dela, porque ela vê o seu viver de coração, você é realmente aquilo que você vive com ela, né, você tem tempo para ela, né? Você tem tempo, você está disponível. Você se coloca, geralmente com o filho é assim, né? Você vê que o filhinho tá com a carinha lá meio assim, se você chega e fala assim, o que é? Tô bem. Mas se você pega, faz aquele bolo que ele gosta, você sabe, né? Faz sei lá, compra algum agradinho, alguma... Ele tá lá jogando videogame dele lá, ou se for menina, tá lá no quarto lá fazendo... né? Senta ali e fica meio aqui assim, né? Tô aqui, né? Fica... Aí, com certeza, ela fala assim, poxa, vou conversar aqui, minha mãe, realmente, né, se tem alguém que é para falar as coisas para mim, né, que eu sei quem é minha mãe ou o meu pai, né, então você se coloca e disposto, não precisa chegar falando, né, você se coloca ali na posição, eles querem alguém que ouça eles, né, e realmente só fique assim, e por mais que lá dentro de você você tá assim, então, né, né, você, aí aquilo vai trazendo o quê, né? Vai trazendo cumplicidade. Fala assim, puxa, tudo isso pro meu pai, falei tudo isso pra minha mãe. E o que eles fizeram? Não, eles me abraçaram e falaram, conta comigo. Dentro de você fala, eu não tive isso com meu pai, não tive isso, ou alguma coisa. Mas com o meu filho, às vezes, né? É o que a gente já comentou, né? Infelizmente, às vezes acontece essas coisas porque a pessoa realmente não se mostra assim, né? Não porque a gente não falta, né? Falta uma palestra assim, falta um exemplo assim, você na quietude, escute, ouça, né? Ouça e depois ganhe a confiança e depois há tempo de resgatar a confiança do meu filho adolescente. Tem tempo sim. Poxa, eu fui uma mãe ausente, trabalhei e tal, deixei com pessoas, com secretária, na creche e tal. Ainda há tempo. Só você estar disposta, estar disponível e estar disposta a ouvir. Primeiro ouça, depois você vai... E às vezes, né, Valéria, aproveitando esse gancho antes de falar para você, não é você dar resposta, é luta para dar resposta, né? Já está na ponta da língua, a pessoa está falando, você quer até falar. E como ela comentou, que hora você dá um abraço, dá um beijo, orar pela pessoa, às vezes nunca fez isso, nunca abraçou, nunca beijou, e acho que tem a solução para tudo, a gente quer ter a solução para tudo, principalmente nesses momentos assim, e a gente não tem, por isso que é interessante entender que a gente é fraco, frágil e mortal. Então um abraço fala mais do que o meu viver, o contato com o meu filho, fala muito mais do que eu como pai, né? O meu relacionamento vai dizer a importância que eu tenho como pai, né? Só completar. A gente conversou esses dias e uma mãe falou exatamente sobre isso. E o filho dela começou a chegar muito tarde em casa, muito tarde. E no começo ela falava assim,
eles são horas, não sei o quê. Depois ela viu que aquilo afastava mais ele dela ainda. Aí o que ela fazia? Quando ele chegava, que ela via que ele via que ele estava lá, aí ele ia pro quarto daquele jeito dele, ela sabia que ele gostava de um lanche. Ela ia preparar, falar assim, ô filho, ó, só para você com fome, não sei se tá com lá, a mamãe fez esse lanche para você. Voltava, entendeu? Aí ele começou a ver isso, vamos falar assim, né? Dar uma apimentadinha no negócio. Aí começou a trazer amigos, sabe? Começou a trazer amigos. De mãe. Chegava à tarde, ainda trazia amigos. E trancava o quarto. Ela trancou o quarto, eu não vou. Só que ela via depois, no outro dia, que a despensa tinha sido assaltada. Tinha sido lesada ali, os salgadinhos, as coisinhas da despensa. O que ela fez? Assim que ele chegou, no outro dia que ele chegou, e tudo com os amigos, ela falou assim, ô filho, ó, ajeita lá, a mãe vai preparar um lanche para você e para seus amigos, já que vocês estão na tarde, estão com fome, né? E ela começou a fazer isso, assim, ó, ela falou que ela tinha um filho, assim, por algum tempo, né, meses, assim, depois que ela começou a fazer isso, ó, ela falou que, né, ela falou assim, dentro dela, ela falou assim, hoje eu vou fazer isso, não importa o que falar, a minha atitude hoje vai ser essa, então ela ia, assim, né, decidir fazer aquilo. Ela falou que os filhos falam assim, poxa, sua mãe minha mãe não é assim não, os amigos, poxa, sua mãe é legal, minha mãe não é assim não, lá em casa não é assim, puxa, nossa, sua casa dá vontade de ficar aqui na sua casa mesmo, porque sua casa é legal. Enfim, ela ganhou respeito, para encurtar, ela ganhou respeito. Então, agregado. Ela ganhou uns filhos agregados aí, mas não importa, eles estavam agora na casa dela. Olha que não mais na rua. Não mais na rua. Ô, gente, eu tô ouvindo tudo isso e aí vocês fizeram uma fala que muito me preocupa. Quando vocês falaram assim, é bom as pessoas ouvirem uma palestra como essa. E sempre tem uma coisa que é muito importante as pessoas saberem, todas as pessoas, todos os pais e todas as mães e todos os filhos foram a melhor pessoa que eles conseguiram ser. Não são as melhores pessoas, mas eles foram as melhores pessoas que eles conseguiram ser. Então, igual quando essa senhora falou assim, eu vou fazer, eu não sei o quê, ela não estava fazendo antes, porque ela não queria, estava sendo a melhor mãe que ela podia. E aí ela conseguiu se aprimorar e ela passou a ser uma mãe melhor ainda, porque ela passou a ser a melhor mãe que ela podia. E às vezes a pessoa para na culpa de eu podia ter feito mais, eu podia ter sido mais. Não, naquele momento você não podia. O seu melhor você deu naquele momento, porque às vezes você precisava completar a renda da família e você estava fazendo isso para dar o melhor, ou você estava doente, seja das emoções, eu falo que a gente tem a doença das emoções e a doença do corpo. E a doença das emoções não necessariamente é uma depressão. Às vezes é o distanciamento, a amargura, são doenças das emoções. Uma pessoa que está muito amarga, ela não consegue fazer um carinho. Ela não consegue dar carinho. Mas naquele momento, qual era o melhor dela? Ela conseguir lavar, passar, cozinhar, fazer um prato de comida gostoso. Era o melhor dela. Ela conseguia fazer na época para não transferir a amargura dela para... Então, todos nós, naquele momento, fazemos o melhor que nós temos que fazer. Uma vez eu ouvi um médico falando o seguinte, um jovem falou para ele assim, eu não pedi para nascer. Aí o médico devolveu para ele assim, então, mas quando a sua mãe engravidou, ela não esperava que você fosse o filho dela. Então, se a gente parar para pensar, é isso. Então, as pessoas, elas são os melhores. Então, eu não pedi para nascer, então a minha mãe tem que lidar comigo, mas também eu sou o filho que eu consigo ser, e ela é a mãe que ela consegue ser. Então as pessoas trazem muita culpa, muitas vezes, por aquilo que eles não puderam fazer, ou por não estar conseguindo fazer certo. Por não estar conseguindo fazer certo. E, na verdade, não é para se culpar. Primeiro, lógico, lembra que eu falei do movimento de transformação? Eu preciso ter claro que eu preciso me renovar. Mas eu não posso me culpar por aquilo que eu vivi, porque naquele momento era o que eu conseguia. Né? Era o que eu conseguia. Tanto que tem gente que não consegue, que abandona.
Tanto que tem gente que não consegue, que abandona, e que dá o quê? O melhor naquele momento. Deixar de lado, porque sabe que os recursos internos não são suficientes. Então, todo mundo seja, na verdade, como eu posso dizer, o abandono. A gente olha como abandono, mas naquele momento a pessoa acha que o melhor dela, o melhor para aquela criança, é deixar em algum lugar para que outro faça o melhor dele. Então, essa questão do melhor, a gente precisa guardar no nosso coração. Então, a gente tem que ter assim, eu sempre vou fazer o meu melhor, mesmo que o meu melhor não seja o perfeito. Se a pessoa dessa nossa conversa conseguir mudar alguma coisa e não colocar tudo em prática, ela já está fazendo o melhor dela. Agora, quanto mais ela conseguir, mais o melhor dela aumenta. Ela não pode sair daqui como uma tábula rasa, ou seja, como uma coisa que não foi escrita, aquilo que não foi escrito. Tem que sair transformado. A cada encontro que vocês trazem um profissional, a pessoa precisa ouvir aquilo, participar daquele bate-papo, e ela não pode sair igual. Porque por mais que eu não goste do tema, por mais que não seja interessante, alguma coisa chega até mim. Sim. Então é isso que a pessoa... Pode ser que ela não capte tudo, mas algo ela tem que captar, que torna ela melhor, e que ela tem que movimentar isso dentro dela e transformar isso em ação. Né? Então essa é uma questão importante. Muito bom. Muito bom. Olha, a hora passa rápido, nossa. Mas, bom, Valéria, tenho certeza que as pessoas que estão conosco, né, estão fazendo justamente essa pergunta. Olha, eu sei que até agora foi assim, eu fiz o melhor, mas eu preciso fazer mais. Eu posso melhorar, né? Eu posso melhorar. E depois a gente vai estar até orando, né? Porque, como eu falei, né, às vezes a gente tenta melhorar por si só, né? Tem consciência de que precisa mudar e não consegue mudar. Por quê? Porque a gente tenta por nós mesmos, né? Tenta ser forte quando nós não somos, né? É muito legal, como você disse, né? Em cada palestra, cada reunião, em cada... eu aprendo, eu ganho. Se eu não tiver força para aplicar, eu olho para minha família. É o motivo, né? A minha família é um espelho para mim, né? E eu não consigo, estou fazendo força e eu sei que não é força. Então, busca, o Senhor tem um interesse, né? A gente, na nossa família, na nossa vida, e a gente, ele sabe muito mais do que está por vir, né? Ou melhor, ou pior do que a gente espera, né? Que a gente está esperando, né? E ele sabe de que forma ajudar a gente, né? Então, por isso que eu acho muito legal a gente se reunir para esse bate-papo, né? E eu gostaria, antes de orar, né? Eu gostaria que você, como... agora, dessa uma orientação como psicólogo para mim e para as pessoas que estão nos vendo. O que eu vou fazer agora, então? Como que eu faço isso? Como você faz para melhorar, para ter essa mudança? Isso. Alguns passos, né? Alguns passos aí. Alguns passos. Então, o primeiro passo, gente, como cristã, a gente tem que viver independência. Né? Então, independência, né? Não independência, é independência do Senhor. A gente precisa reconhecer a nossa fragilidade, porque quando a gente reconhece a fragilidade, tanto do ponto de vista espiritual você busca, quanto do ponto de vista humano você busca. Seja tratamento médico, seja tratamento psicológico, seja grupo de apoio psicossocial, então você busca. Então a primeira coisa é parar, fazer uma autoanálise, pegar todas essas informações que a pessoa recebe e fazer um comparativo dela com tudo isso que ela está recebendo. Então, por exemplo, nós falamos hoje, vou pegar o de hoje. Então, falamos sobre a mulher que procura mais, a mulher que está perdendo o oxigênio, o homem que já chega ruindo a sua casa. Eu estou dando exemplo de assuntos que nós colocamos. Então, a pessoa vai parar e pensar: quanto eu estou morrendo sufocada e não estou me protegendo, e se eu morrer eu não protejo quem está do meu lado? Quanto eu já estou na lama e eu já estou pondo tudo a perder, partindo desse ponto de vista. Então a gente precisa pegar todas as informações que a gente recebe.
esse passo a passo é bem como a administração financeira, não sei, entendeu? É uma forma de você, bem didática, você entender. Então, você tem lá as suas contas para pagar. Quais são as suas contas? Onde você precisa chegar? Que qualidade de mãe, que qualidade de pai. E você olha o seu salário. Quanto você está ganhando? Às vezes, a gente precisa trabalhar um pouco mais para pagar aquelas contas. E o trabalhar um pouco mais para pagar essas contas é o processo de melhoria, tá? Outra coisa importante, diálogo. Ai, que saco, todo mundo fala do tal do diálogo, E o que é o diálogo? O diálogo é troca. Diálogo não é sentar e conversar, é uma troca. O que está aí vem para cá e o que está aqui entra aí, tá? Então, nós estamos aqui tendo um diálogo. O problema é quando o diálogo acontece só com os de fora. Ou quando é um diálogo, monólogo disfarçado de diálogo. Não, verdade. Tá difícil. Dá a impressão que a pessoa tá entendendo, tá participando, tá interagindo, mas outra coisa que a gente precisa entender, cada um dentro da família tem um tempo, e cada um dentro da família tem um jeito, e isso não é desrespeitoso. Assim como tem o brincalhão, tem o sério. Aí, às vezes, o brincalhão ultrapassa, o sério precisa entender isso. Então, a gente precisa aprender que as pessoas são diferentes e que educar para Cristo não é padronizar. Porque Deus não nos fez padronizados, a julgar pelas nossas digitais. Então, existem padrões cristãos, isso é padrão cristão, existem padrões cristãos, mas não existe padrão de conduta psicológica, não existe padrão. Vivendo todo mundo assim, a gente vai chegar em tal lugar. Mentira! Vivendo todo mundo da forma como a gente vive, a gente vai ter um equilíbrio. Então, um precisa conhecer o outro. Por exemplo, aquela senhora, ela foi arrumando o lanche. Uma outra pessoa espera o horário de dormir, no momento de um devocional. Uma outra pessoa aproxima-se no horário do almoço. Outra pessoa é assistindo um filme. Filho, isso aí... Nossa, filho, isso aí às vezes parece que acontece aqui em casa, né? Então, cada família tem que pegar o seu jeito. Tem uma receita? Tem. Descobrir qual é o seu jeito. Essa é a receita, tá? Então não existe assim, como que eu chego no meu filho, como que eu vou chegar no meu marido? Não tenho como, não existe a fórmula que existe é compreender que cada um é um. E, gente, a tecnologia não pode superar a humanidade. A tecnologia está para nos servir e não para nos escravizar. Então, a gente tem que ter isso bem claro. Nós não somos servos da tecnologia. A tecnologia está aí para nos servir, como exemplo desse bate-papo. Ela está aqui servindo para os nossos objetivos. Mas nós não somos servos dela. Não foi ela que marcou, não foi ela que estipulou, não foi ela que determinou o objetivo. Ela só foi um meio. Ela só foi um meio. Então, a gente não pode usar a tecnologia como muleta. Então, isso é importante também. De uma maneira geral, e a questão da interdependência, a pessoa reconhecer que funcionar, que andar em família, andar em sociedade, ter um desempenho psicossocial adequado é aprender o conceito de interdependência, depender entre. E a gente depende de um, de outro. É o exemplo que eu dei da mãe solteira. Ela não é sozinha, ela depende de alguém. O autônomo, o profissional autônomo, ele depende de alguém. Então, esses conceitos a gente precisa estar atento. Para você saber, faz a tabelinha da administração financeira, da matemática emocional. Vê qual é a sua dívida, o que você tem que pagar e quanto que você está ganhando.
sabendo quanto que você está ganhando, se não estiver pagando aquelas suas dívidas, você vai ter que melhorar o seu lado emocional. Aí vai ter que melhorar, não tem jeito. Porque a gente tem que pagar as nossas dívidas. Porque se a gente não paga a dívida, a gente é caloteiro. E o pior calote que a gente pode dar é o calote social e o calote emocional. Porque esses calotes ferem. O nome que vai para o SPC, você limpa, você paga e você limpa. A ferida que você abre no indivíduo e na sociedade não tem limpeza. Não tem limpeza. Então, a gente precisa tomar cuidado com os calotes que a gente dá. Entendeu? Então, a gente tem uma dívida assumida. Às vezes, a gente escolheu a dívida, como o caso das mulheres que vão parar no meu consultório, em atendimento, porque elas já estão tão feridas nos seus relacionamentos e elas tinham um equilíbrio ali e alguém deixou de pagar para elas. Ou, outra coisa, elas esperaram demais. Elas esperaram aquilo que não era real. Então, tem uma série de fatores. E aí a gente tem que fazer essa planilha da matemática das emoções para ter um equilíbrio dentro da família, principalmente em tempo de tecnologia, de isolamento social. Que legal. Então, hoje é sempre um consultório de família, né? Verdade. Que legal. Um consultório em família. Os passo a passos. Eu creio que os nossos amigos, né, que estão com a gente anotaram aí, tá, né? Anotaram. Que bom, né? Que gostoso. Tá muito, muito esclarecedora, né? E muito, assim, reveladora, né? Que eu preciso fazer isso, né? E eu gosto sempre de colocar para mim, sabe? Para mim, a gente sempre coloca isso para a gente. Aí, quando a gente olha o sistema como um todo, aí dá a impressão que tudo é relativo, né? Que as coisas são tudo relativas, que depende disso, depende daquilo, depende daquilo. Então, uma das coisas que a gente faz muito isso, a gente foca a verdade absoluta, né? É o que nos trouxe até aqui, e que nos traz vida, e que nos dá uma direção, né? Então, com tudo isso, com tudo isso que a gente, né, recebe como informação, que é necessário colocar em prática, né? Fazer realmente esse planejamento, tudo isso, né? Tudo isso faz parte de mim. Eu preciso ter uma visão clara, né? Existe absoluta no universo, uma única verdade absoluta, né? Um começo e um fim, e um Senhor que é Senhor sobre todas as coisas, né? Então, a gente falaria o tempo todo aqui, mas eu vou pedir para a Miriam fazer uma oração para os nossos amigos, né? E depois eu pedi para você orar para a gente também, tá? Ok. Antes de nós tomarmos o nosso café. E eu gostaria que a Miriam fizesse uma oração e levasse a pessoa como eu fazer isso, né? Conectar-se ela a Deus. Né? Amém. Amém. Então, você que puder, né? Pra gente, né? Ou repetir, ou aí em pensamento, não sei se você está dirigindo, né? Está acompanhando a gente aí, às vezes não tá no lá, não sei, né? Mas você, nesse momento, ligasse o seu pensamento no Senhor, né? Ligasse o pensamento em Deus. A gente tem dentro da gente um aplicativo que às vezes ele tá lá esquecido, sabe? Que a gente tenta com as nossas forças, é um pouquinho, né? E umas pessoas vai buca, e não sai dali, patina e não sai dali, porque esse aplicativo está adormecido, né? E esse aplicativo, a gente lembra que nós temos um pai, né? Um pai criador, né? Como a Valéria mesmo já colocou, que ele é um pai que nos respeita, por isso ele nos deu aí uma digital, individual, minha, nesse trilhões de pessoas que já existiram, essa é minha, né? Porque ele é um Deus que nos faz daqui de dentro para fora. E se tem alguém que pode ajeitar as coisas, né? Colocar ali pelo menos um rumo ali para a gente saber, opa, peraí, deixa eu ficar em pé aqui e caminhar, né? Com todas essas dicas aí. É Deus Pai. Amém. Então vamos pedir a Ele, né? Deus Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora, Senhor, todas essas pessoas que estão nos assistindo, Senhor,
aqui no Brasil, fora do Brasil, às vezes de manhã, de tarde ou de noite, eu não sei qual horário que elas estão nos assistindo nesta hora, sim, Senhor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor abre ali o aplicativo delas, Senhor, para que elas possam, dentro delas, há uma força que elas podem conseguir e elas vão conseguir, Pai. Senhor, o Senhor tem Senhor, o Senhor fez a família, Pai. A família é o nosso alicerce, Senhor. Então dá sabedoria para essa mãe que busca a Ti, para esse pai que busca a Ti, Senhor, para esse filho que quer ver a família ali juntas. Que o Senhor possa, Senhor, nesta hora, Senhor, dentro dessa casa, Senhor, que nós, o Senhor possa nessa hora estar aí, Pai, intercedendo, Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, e dando a essa pessoa, Senhor, sabedoria, para que ela possa realmente, Senhor, invocar o Senhor, como Amém. A gente leu lá em Gênesis. Quando Sete viu que nasceu o filhinho, fraco, frágil e mortal, e que ele não era capaz de cuidar dele sozinho, ele começou a chamar o Senhor para ajudá-lo. Então, nessa hora, Senhor, nós te pedimos, Pai, que essa pessoa chame o Senhor toda hora que ela precisar. O Senhor conhece todas as necessidades, ela não é menos que os outros ou mais, não. Ela até agora, mas ela viu que o melhor dela não surtiu efeito ainda, que ela possa contar com o Senhor a partir de agora, Senhor, e que a vida dela possa ser mudada, e que em todos os momentos que ela se sentir frágil, fraco, lembra que existe um Deus que nos amou de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar e nos ajudar nesses momentos. Cada família que nos assistiu hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Vou orar por vocês. Amém. Amém. Senhor, obrigada por essa oportunidade, Amém. Obrigada por esse bate-papo, porque nós sabemos que esse dia o Senhor fez e esse momento o Senhor determinou, Pai. Amém. Pai, obrigada pela vida do Paulinho, da Miriam, obrigado pelo projeto deles, Pai, que nós sabemos que não é deles, Pai, mas é do Senhor, que o Senhor Amém. Escreveu, que o Senhor escolheu, e que o Senhor faz aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe apraz, e nós sabemos que isso que o Senhor faz é o melhor, que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável ao Senhor, e o que lhe agrada é o nosso bem-estar, Senhor Deus. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em Poços de Caldas. Obrigada pelos milagres que o Senhor tem levantado entre o teu povo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de tantas pessoas, Pai. Obrigada porque o Senhor tem atravessado as fronteiras com esse projeto e tem abençoado tantas vidas, Senhor. Amém. Senhor, nós te rendemos graças porque isso não vem de nós. Isso não vem, Senhor Deus. Senhor, que o Senhor esteja capacitando cada profissional que esteja se dispondo, Senhor, se disponibilizando e se dispondo, Senhor, para esse projeto. Que o Senhor levante mais e mais, Senhor. Que o Senhor traga para participar aqueles que o Senhor selecionar. Que não seja homem, que não seja mulher que escolha, mas que seja o teu Santo Espírito Amém. Que dirija, Senhor. Abençoa essas pessoas nesse momento, que estão ouvindo, Senhor Deus, esse nosso encontro, que como a Miriam disse, que o aplicativo, Senhor, funcione, Amém. E que o Senhor transforme vidas, Pai. Abençoa, Senhor Deus, porque só o Senhor pode fazer isso por nós. Em Amém. Nome de Jesus, nós clamamos o teu favor, sabendo, Senhor Deus, que a sua graça já está sendo derramada sobre nós. Amém. Amém. Galera, gratidão por ter aceito o convite. Para nós foi um privilégio, né? E antes de nós tomarmos o café do encerramento, eu gostaria de para as pessoas que estão junto com a gente, né? E agora, dia 15 agora, dia da eleição, à tarde, e durante a semana toda, nós podemos te conhecer melhor, né? A primeira entrevista que você teve vai ao ar agora, dia 15 agora, domingo. Sim. Esse programa a gente ainda não sabe a data. Talvez quando você agora, assistir, né? Você que está assistindo a gente não sabe porque tem alguns, né? Aí no gatilho. Mas o dia que você assistir isso, né? Possa ter efeito na sua vida, viu?
Amém. Eu tô antecipando a produção. Mas o importante é estar ligadinho com a gente. Isso. Valéria, mais uma vez, gratidão. Gratidão. Vou tomar um cafezinho? Ó, nosso cafezinho. Isso vocês todos. Isso aí. Café com dedo. Aí, café com dedo. Aí. Deus abençoe. Aí. Amém. Deus abençoe.